Jeremias, capítulo 15, vamos pegar a partir do versos 19. Diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Nesse versículo 19 contém, olha para mim, pessoal, as 3 recomendações de Deus, irmão. Primeira recomendação, irmão, que Deus falou: se tu voltares. Se voltares. Irmãos, existem muitas pessoas que precisam voltar. Quando Deus fala para Jeremias, se voltares, eu trarei a mim. E esse se voltar significa muita coisa, irmão. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, não sei se você vai se encaixar em algum, irmão. Mas existem pessoas que precisam voltar, irmão, ao que era antes. Voltar a orar com fervor. Voltar a meditar nas Escrituras Sagradas, voltar àquele primeiro amor, como foi dito lá em uma das igrejas, Laodiceia, das igrejas do Apocalipse, voltar ao primeiro amor, a rever os primeiros conceitos, as primeiras obras. Então veja que Deus ele fala se. Esse se significa uma condição, irmão. Ou seja, ele pode querer voltar, mas também ele tem a escolha de também não querer o quê, gente? É como diz o profeta Jeremias, né? Usado por Deus. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra, irmão. Veja que vem antes um se. Esse se é uma condição, porque tem gente que não quer ouvir, irmão. É uma questão de escolha. Deus está dizendo, olha, se voltares, voltareis para mim. Então tem pessoas que precisam voltar às primeiras obras, voltar àquele entusiasmo, voltar a congregar. Irmãos, eu comentei isso alguns meses atrás, eu não sei se vocês vão lembrar, irmão. Tem pessoas que terminou a pandemia, porque a gente sabe que o vírus ainda existe, pessoal, e que tem atingido ainda, alcançado a vida de muitas pessoas. A gente não pode negar isso, irmão. Mas a pandemia acabou, irmão. Aquele surto acabou, pessoal. E outra coisa, mesmo que não tivesse acabado, irmão, nós precisamos servir a Deus, irmão. E eu não posso achar, irmão, que eu tenho que servir a Deus em casa. Ninguém serve a Deus em casa, ninguém congrega em casa, irmão. Congregar, pessoal, é a gente estar reunidos como igreja do Senhor, irmão. É aquela velha história que eu sempre digo, que tem pessoas que dizem assim, ó, mas eu sou igreja, eu não preciso estar dentro da igreja, se a Bíblia diz que eu sou igreja, eu sou templo de Deus, nada disso. Ninguém é igreja sozinho, irmão. Eu sempre comento sobre isso, irmão. Nós somos igreja juntos, reunidos, irmão. Em um lugar, seja dentro de um templo, seja lá na rua. Nós fazemos o culto na rua, o culto no lar, irmão. Nós estamos lá na rua como igreja, mas a igreja está lá na rua, pregando a palavra, reunido, congregando. Então tem pessoas que pararam de congregar, não voltaram para a igreja. Eu não estou falando propriamente dessa igreja, eu estou falando no sentido geral. Tem gente que ainda não voltou para a igreja, pessoal. Sabe, parece que veio um esfriamento espiritual. E quando eu digo que tem gente que ainda não voltou, não é porque estão doentes, não é porque de repente partiram. A gente sabe que muitos ficaram com sequelas. A gente sabe que muitos Deus levou. E tem coisas que a gente não vai compreender, irmão. Mas tem pessoas, irmão, que ainda não voltou. E Deus está dizendo, se voltares, voltareis para mim, então te trarei. Se voltares, então te trarei. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, se você voltar, eu vou te receber. Que na verdade, na tradução linguagem de hoje, está escrito assim, irmão. Se voltares, eu, no caso Deus, o Senhor, o receberei.
Não é Deus que tem que ir nos buscar, irmão. Deus, irmão, ele só vai buscar a ovelha perdida, irmão, que se perdeu. Deus não vai buscar a ovelha, pessoal, rebelde. O pai do filho pródigo foi buscar ele? Inclusive, eu vou pedir até que você abra a sua Bíblia aí rapidinho em Lucas. Eu quero comentar um pouco sobre essa passagem, essa parábola. Lucas, capítulo de número 15, irmão. Porque se teve um jovem que voltou, um filho que voltou, foi o filho pródigo, pessoal. Ele errou, ele fez coisa errada. Quem nunca fez, irmão? Que atire a primeira pedra, irmão. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si e ele voltou, irmão. Lucas, capítulo 15. Deixa marcado em Jeremias, por gentileza, que nós iremos voltar a ler esse texto de Jeremias. Lucas 15. O versículo é o de número 14, que diz o seguinte: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de quê, gente? De fome. Olha o que é que ele diz, versículo 18: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e diz-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebera são e salvo. Mas ele indignou-se, não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, e sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus irmãos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi o que, gente? E foi achado. Então eu fiz questão de ler, irmão, o texto, quase tudo, porque a gente já pegou do versículo 14, para você entender, irmão, que esse filho, o mais novo, que é o filho pródigo, pródigo significa aquele que desperdiça. Ele fez bobagem, ele fez besteira, irmão. Como muitos de nós fizemos, irmão. E às vezes, sem nenhuma intenção, fazemos, pessoal. E alguns com intenções fazem. Então, o problema não é esse. A questão é, irmão, a gente não pode se afastar do nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus, irmão, e ficar afastado, irmão. Crente, irmão, se não está ligado com Deus, irmão, ele vai padecer necessidade como esse filho, irmão. O bom foi que ele caiu, hein? E ele o quê? Voltou. Olha para essa pessoa e diga assim: você precisa voltar. Aí você pode responder assim: mas não estou aqui, pastor. E se eu te falar que muitos, estou falando dessa igreja não, pessoal, estou falando no sentido geral. E se eu te falar que muitos estão na igreja, mas ainda não voltou, irmão?
Porque esse voltar, como eu falei no início, representa muita coisa, irmão. Não é só voltar para a igreja, irmão. Tem que voltar para Jesus, irmão. É voltar para Jesus, irmão. É voltar a se entregar, irmão. Se render. É voltar a se humilhar, irmão. Tem gente que já não ora mais como orava antes, irmão. Já não busca com aquele fervor. A boca parece que está cheia de teia de aranha, irmão. Faz anos que não dá um glória a Deus, irmão. Parece aquelas casas antigas, irmão. Cheia de teia de aranha, irmão. Que nunca viu uma faxina, irmão. É a boca de muita gente, irmão. O olho, irmão, parece que está resseco, irmão. Não derrama mais lágrimas chorando na presença de Deus, irmão. Por quê? Porque o coração está duro, irmão. É tantas coisas que a gente vive nesse mundo, irmão. Às vezes escândalos. Tantas coisas que a gente vê, irmão, e que acabam, sabe, irmão, frustrando a nossa vida, irmão. Mas Jesus falou que a gente não pode, pessoal, ser escandalizado por essas coisas. A gente sabe que acontece, como ele mesmo disse. Não tem condições, vai acontecer. Ai daqueles que for o causador dos escândalos. A gente não pode se deixar levar pelo erro de alguém. Ah, eu não vou para a igreja mais não, por quê? Eu vou sair da igreja, eu vou largar Jesus, por quê? Porque fulano de tal na igreja fez coisa errada. Foi fulano de tal, não foi você não. Não, porque ciclano, beltrano, a gente não tem que olhar para isso, irmão. Paulo disse, olhai para Jesus, autor e consumador da fé. Esse é o problema de muitos. Para tentar justificar os seus erros e os seus pecados, ele cita o erro de alguém, e fulano que fez coisa pior, ele vai prestar conta a Deus. Cada um, irmão, individualmente, prestará conta a quem? A Deus. Pelos seus atos, pelos seus erros, pelos seus pecados. Então nós precisamos voltar, irmão. No caso do filho pródigo, ele voltou, irmão. Voltou de onde nunca deveria ter o quê? Saído, irmão. Que não era apenas da casa do seu pai, irmão, mas era do aconchego do pai, irmão. Sabe, irmão? Ali ele tinha tudo do bom e do melhor, pessoal. A herança pertencia a ele, irmão. Mas só no dia que o pai dele fechasse o quê? Os olhos. Enquanto a herança ele não tivesse recebido, irmão, ele estava desfrutando do melhor de Deus, irmão. Do melhor do seu pai. E a gente só pode desfrutar do melhor do nosso pai, que é Deus, o nosso Pai Celestial, se nós estivermos na presença dele, irmão. Amém, gente? Tem que voltar, irmão. Deus falou para Jeremias, se voltares. Sabe outra pessoa que voltou, irmão? O leproso, irmão. Ainda no livro de Lucas, só que você vai voltar, ou melhor, vai adiantar no capítulo 17. A gente leu o capítulo 15, né? Adianta aí de 1 a 2 páginas. Capítulo 17. Pega comigo o versículo 11. Vamos lá? Capítulo 17, versículo 11. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos leprosos, gente? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, fez o que, igreja? Voltou, glorificando a Deus em alta voz. Versículo 16: E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, ou seja, era estrangeiro. Ele não era um judeu, irmão. Você vai entender onde eu quero chegar, irmão. Jesus curou 10 homens, olha para mim por gentileza, 10 homens leprosos. Esses 10 homens tinham a lepra, a famosa hanseníase, né, que a gente conhece hoje. Não tinha cura, pessoal. E se eu não estou enganado, até hoje não tem, né, humanamente falando. Enfim, eles foram curados, irmãos, 10. Só que a Bíblia diz, irmão, que quando eles foram mostrar ao sacerdote que tinha que ser feito isso, irmão, quando alguém fosse curado, o sacerdote tinha que examinar a pessoa, irmão, da cabeça, do alto da cabeça à planta dos pés.
para poder dar ali o resultado que foi curado mesmo. Aí daí ele tinha livre acesso de novo na sociedade, porque os leprosos viviam isolados. Aí os 10 foram curados, só que a Bíblia diz que apenas um voltou para agradecer, irmão. Veja que coisa séria, pessoal. Quando ele volta, pessoal, ele encontra Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus e ele glorifica ao Senhor, irmão. E Jesus vai perguntar para ele o restante. Onde é que estão o restante? Versículo 18, né? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então Jesus, irmão, perguntou para ele, cadê os 9? Não foram 10 que eu curei? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus? E aquele samaritano estrangeiro disse, eu não sei, eu sei que eu estou aqui. Eu vim agradecer pelo que o Senhor fez, sou muito grato. E Jesus falou, então levante, a tua fé te salvou. Porque curado ele já tinha sido, pessoal. E os 9 foram curados? Sim ou não? Foram, irmão. Os 10 foram curados, irmão. Os que não voltaram foram curados também, que eram os 9? Foram. Mas a gente pode dizer que eles foram salvos, pessoal? Eu não posso confirmar isso, irmão. Até porque a Bíblia não confirma, irmão. Também eu não posso dizer que eles foram para o inferno, porque aí só quem sabe é Deus, irmão. Mas só quem ouviu, levanta, a tua fé te salvou, foi o estrangeiro, irmão. Que nem judeu era, pessoal. Que nem fazia parte do povo de Deus, irmão. Mas ele reconheceu, irmão. Irmãos, com todo respeito, não se assuste com o que eu vou falar, irmão. Mas tem pessoas, irmão, tem ímpios, se é que você vai me entender, irmão. Tem pessoas que ainda não se converteram, não se rendeu a Jesus ainda, não aceitou Jesus ainda, irmão. Mas é mais grato e mais reconhece o que Deus fez na vida deles do que certos crentes, irmão. Acredite que isso é uma verdade, pessoal. E isso é triste, irmão. Porque nós que temos que dar o quê? Os 9, irmão, eram judeus. Eles não eram estrangeiros, irmão. Por exemplo, se nós chegarmos lá em Israel, irmão, a gente é judeu só porque está em Israel, irmão? Não, a gente é o quê? Estrangeiro, irmão. Então esse samaritano que voltou, ele não era da terra, irmão. Ele não fazia parte do povo de Deus, irmão, como os judeus, irmão. Podemos dizer que ele era, irmão, só para você entender, irmão, ele era um ímpio. Mas foi ele, o ímpio, que muitos crentes metem o pau e isso, aquilo, outro, vai te converter, não sei o que. Foi ele que deu o exemplo, irmão. E os da casa, irmão, foram ingratos. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão, para não sermos hipócritas, irmão. De falar de todo mundo, irmão, quando na verdade a gente não fazia a nossa parte, irmão. Então, esse homem aqui que ouviu, vai, levanta, a tua fé te salvou, ele era estrangeiro, irmão. Era ímpio. Muitos não valorizavam ele, irmão, pelo fato de ser ímpio, pelo fato de ser estrangeiro, irmão. Vamos pegar essa palavra estrangeiro, irmão, que é o que está escrito, irmão. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer, né? E este era samaritano. Ou seja, era estrangeiro, para mostrar e dar o exemplo para os judeus. Aqueles que deveriam dar o exemplo, que deveriam voltar, irmão. Temos que voltar, irmão. Amém? E voltar, irmão, é uma condição, irmão. Se você quer ou se você não quer, irmão. Você tem que decidir, irmão. Volta lá para Jeremias, para a gente dar continuidade. Jeremias, capítulo 15. Eu pedi para vocês deixarem marcado. Vamos ler de novo, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor, se voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E o que mais, gente? E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. A segunda recomendação, preste atenção aqui, a segunda recomendação é: separe o precioso do vil.
Como assim, pastor? O que é precioso para você, irmão? A palavra de Deus é preciosa para você, irmão? O Espírito Santo é precioso, irmão? A sua vida, a sua comunhão com Deus, irmão? Os princípios da palavra, os princípios da Bíblia é precioso para você, irmão? Os ensinamentos de Deus é precioso para você, irmão? A sua família, a sua vida em si. Você tem que separar, irmão, aquilo que é precioso daquilo que é vil, daquilo que é desprezível, daquilo que não tem nenhum valor, daquilo que não vai acrescentar, não vai agregar na sua vida. Jesus está aqui falando com o profeta Jeremias, Deus, dizendo que se ele separar o precioso do vil, ele vai ser como a boca do Senhor, ou seja, ele vai ser boca de Deus na terra. Deus vai falar por intermédio da boca dele, das palavras dele. Diga amém? Então nós precisamos pegar essa recomendação de Deus para Jeremias e tomar para si, pessoal. A gente tem que se separar daquilo que é vil, irmão. Daquilo que é desprezível. Daquilo que não vai agregar na nossa vida. Por exemplo, tem certas amizades que não vale a pena a gente insistir, irmão. E tem gente que mata e morre por certas amizades que não vale a pena, irmão. É uma pessoa, irmão, que não agrega em nada. É uma pessoa, irmão, que ao invés de agregar, ao invés de ajudar, irmão, só atrapalha, irmão. Às vezes é um ambiente, um lugar. Eu não quero aqui, irmão, pregar doutrinas para você, irmão. Esse não é o papel, irmão. Mas eu não posso deixar, irmão, de dar esses exemplos para que a gente possa entender que tem lugares, pessoal, que é vil. Não cabe a um homem de Deus, irmão, sentar na mesa de um bar, pessoal, ainda que esteja tomando Coca-Cola refrigerante, irmão. Não, pastor, mas eu só estou ali acompanhando fulaninho, ciclano, beltrano. Deus está vendo. Tem gente que diz assim, ó, não tem nada a ver. Eu vi uma imagem essa semana, foi até minha esposa que me mostrou, uma frase, até engraçada, que diz assim, ó, lá no céu, ou melhor, lá no inferno, tem um lugarzinho chamado nada a ver. Lá no inferno, irmão. Aqueles que dizem nada a ver para tudo. Ah, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Quer dizer, eu estar nesse lugar, eu não estou fazendo nada de errado mesmo. A questão não é que você está fazendo algo de errado, a questão é que aquilo ali é vil, irmão. É desprezível. Sabe, você está num lugar onde tem prostituição. Um laço de amizade, irmão, onde só fala bobagem, irmão. Onde só tem coisas de duplo sentido. Aí a pessoa, o crente, para ele não ficar por fora, irmão, aí dá aquele sorriso. Aquele sorriso como que não está gostando, irmão. Só que não tem como, ele vai ser obrigado a ouvir. Ser obrigado, porque está ali, irmão. A roda dos escarnecedores, poderia ler vários textos aqui dessa parte, irmão. Deus está dizendo para Jeremias, separe o que é precioso daquilo que é vil, daquilo que é desprezível, daquilo que não agrega, daquilo que só atrapalha, só afunda a nossa vida. Veja o que é que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, pessoal. Isso aqui, irmão, é incrível, irmão. Deus vai falar com você agora tremendamente, irmão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos, ou melhor, gente, vamos pegar a segunda carta de Paulo. Depois a gente lê a primeira carta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Abre rapidinho, irmão. Veja o que é que o apóstolo Paulo, pessoal, usado por Deus, ele vai dizer para a igreja de Corinto, irmão, ou seja, para o povo de Deus, irmão. Isso aqui é uma carta dele para a igreja, o povo de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 6. Encontraram, pessoal? Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos pegar o versículo de número 14. Capítulo 6, versos 14, diz assim, olha.
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou com que parte tem o infiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, ou do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles estarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos. Quem é que diz? Diz o pastor Felipe? Diz a Igreja da Graça? Quem é que está dizendo, pessoal? Deus, viu, irmão? Diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Deus que está dizendo, irmão, não é doutrina da igreja, irmão. O pastor agora está pregando, não é doutrina da igreja, não é regra da igreja, irmão. Deus está dizendo, que sociedade tem? Luz e trevas. O justo com o injusto. As coisas puras com as coisas impuras. Não, pastor, é porque eu conheço ele desde de criança, é meu amigo. Cuidado, irmão. Tem pessoas que não estão firmadas com Deus, pessoal. Eu digo isso com propriedade, viu, irmão? Porque eu só me firmei com Deus, primeiro, pela misericórdia dele, e porque eu me afastei de certas amizades, irmão. Eu sei o que eu estou falando, eu falo com propriedade, que eu vivi isso na pele, irmão. Eu vivi isso na pele, pessoal. E não é porque os meus amigos queriam o meu mal e não sei o que, não. A prática deles, irmão, não é que eles desejavam o meu mal, irmão, mas a conduta deles, as práticas dele, irmão, agora eu já não podia mais compactuar com eles, irmão. Não deixaram de ser meus amigos, ou os meus colegas, podemos dizer assim, irmão. Não é que eu sou melhor do que eles, irmão. Não é isso, irmão. Que eu sou caro, não é isso, pessoal. É porque agora eu tenho que procurar o meu lugar, irmão. Eu não posso misturar, irmão, o justo com o injusto, irmão. As coisas com as coisas profanas. Isso não é questão, pessoal, de orgulho, a gente querer ser melhor do que as outras pessoas, porque Paulo também vai explicar isso, depois na primeira carta que ele escreve aos Coríntios. Porque se a gente for, irmão, querer, se separar das coisas impuras, irmão, a gente não vai viver nesse mundo, pessoal, porque tudo nesse mundo é o quê? É vil, é impuro, pessoal. As coisas mundanas, irmão. Aí Paulo faz essa pergunta, né? Que sociedade tem as luzes com as trevas, irmão? Tem um texto que diz, aquele que quer ser amigo, que aqui quer ser amigo do mundo, automaticamente ele torna-se inimigo de quem? Irmãos, imagina a pessoa se tornar inimigo de Deus, irmão, só pelo fato de ser amigo do mundo. E o que é ser amigo do mundo? É compactuar, irmão, com as coisas desse mundo, pessoal. Entrar na modinha, irmão. Eita, fulano, essa roupa tua tá meio cafona. Rapaz, tu é inimiga da moda mesmo, né? E isso está dentro das igrejas, pessoal. Carnaval gospel. São João gospel. Aí a pessoa diz assim, ó, encontrei a igreja dos meus sonhos. É aqui Deus está. Porque aqui não tem esse negócio de doutrina, aqui é liberal. Aqui pode. Aqui pode tomar de vez em quando uma cervejinha, aqui só não pode se embriagar. Eu gostei desse pastor, é amigo meu. Só que esse não é o evangelho que transforma, irmão. Que é carregar a cruz, que é abrir mão, que é renúncia, irmão. As pessoas não querem, irmão. As pessoas não querem, irmão, largar as coisas erradas, irmão. Lógico, isso é proporcional com a nossa entrega a Deus, irmão. Ninguém vai deixar as coisas erradas do dia para a noite, pessoal. Tem que viver um processo, irmão. Vai buscando a Deus, irmão. Quem faz a obra é Deus, irmão. Precisamos separar o vil
Quer dizer, o precioso do desprezível. Separe, irmão. Que haja uma separação. Amém, meus irmãos? Que haja uma separação. Não pode ser a mesma coisa. Vamos ler lá em 1 Coríntios, rapidinho. Eu não posso me atrasar. Só é voltar. Você está na segunda carta aos Coríntios. Volta algumas páginas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Você vai entender melhor agora, olha. Capítulo 5. Irmãos, veja o que é que o apóstolo Paulo vai dizer, irmão. Ele está dizendo isso aqui para a igreja, pessoal. Ele diz assim, ó, capítulo 5, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer, olha o que é que ele explica, isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário o que, gente? Você está entendendo, irmão? Quando Paulo diz assim, ó, não se associei com as prostitutas, com aquilo que é errado, aí ele explica assim, ó, eu não estou dizendo que você tem que deixar de falar, que você tem que ser arrogante, que você tem que ser mal educado, porque se for levar o pé da letra, é necessário a gente não estar nesse mundo, irmão. O que é que ele está explicando, irmão? Que esse mundo é isso, pessoal. Salomão, o homem mais sábio do mundo, disse que tudo é vaidade, irmão. Tudo é vaidade. As pessoas querem ter por vaidade, irmão. Para mostrar que você é melhor, para mostrar que você pode. Sexta, eu comuniquei sobre isso, irmão. Então, Paulo está dizendo, isso não significa que você tem que, sabe, desprezar a pessoa, tem que ser ignorante, tem que ser arrogante, porque tem crente, pessoal, que leva o pé da letra, irmão. Por isso que tem um monte de gente lá fora, pessoal, que não quer saber de igreja, irmão. Porque tem crente, me desculpe o que eu vou falar, irmão, que envergonha o evangelho, irmão. Ele fala como se ele se fosse, irmão, o Deus aqui nessa terra, irmão. Paulo está dizendo, não é isso que eu quero que vocês façam, que eu estou dizendo que vocês têm que fazer. Porque senão seria necessário sair deste mundo. Mas a gente está nesse mundo, irmão, só que nós, irmão, não somos desse mundo. José estava no Egito, mas José não se associava, irmão, não compactuava com os costumes do Egito. Moisés estava no Egito, irmão, mas sempre ele tinha um momento dele com o povo, irmão, de oração, de busca com Deus, irmão. Tem até alguns episódios que ele pede para Faraó liberar o povo, ir para o deserto para cultuar a Deus, irmão. E eles não queriam cultuar lá no Egito, irmão. Para não misturar, irmão, o puro com profano, irmão. E tem gente que está misturando, irmão. É aquela festinha de família, irmão. Começa na festinha de família. Senta aí, fulano, a mesa está cheia de cachaça, irmão. O Zé Pilintra que está lá pintando e bordando, irmão. Ah, pastor, não tem nada a ver. Lá no inferno tem um pedacinho chamado nada a ver, irmão. Tem que vigiar, irmão. Já é uma luta a gente permanecer firme com Deus, meu irmão. Tem gente que não está vigiando, irmão. Não está sabendo separar o que é precioso daquilo que é vil, irmão. Aí o amigo de infância liga, fulano, vamos ali, não sei o quê, vamos ali no restaurante, não sei o quê, tal, e vai, não sei o quê, aí vai, aí vai. Ó, fulano, tá uma cervejinha aí, não sei o quê, tá um tiragosto aí, tá uma lapadinha para mim aí e tal. Não, pastor, mas eu estou tomando minha refrigerante, Deus está vendo. Deus sabe de tudo, lógico que Deus está vendo, irmão. Crente sabe o lugar que tem que estar, pessoal. Amém, gente? E de que forma ele tem que estar, se portar, irmão? É proibido o crente ir para uma praia, irmão? Quem disse que é proibido? Quem falou isso, irmão? Está faltando parafuso, irmão. Ou está faltando ser mais honesto, irmão? Ou tem que ler a Bíblia, enfim, algum problema, irmão. Não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. A questão é como vai estar, irmão. Com quem vai compactuar, irmão? Com quem vai estar junto, irmão? Não pode misturar o ímpio, quer dizer, o puro com o impuro, irmão. Aquilo que é puro com aquilo que é profano, irmão. Não pode, pessoal. Amizade, irmão. Ah, pastor, é porque eu estou apaixonada. Eu não sei o que acontece. Quando eu vejo ele, meu coração...
Quando eu vejo ela, eu chego derreto. Eu sei que é isso, irmão. E é bom, né, irmão? É ou não é verdade? Aquela paixão de adolescente, né? Coisa boa, irmão. A pessoa é de Deus, toma umas cachaçinhas, mas eu estou orando por ele. Eu convido ele para a igreja, ela para a igreja. Ele ainda não veio, mas eu creio que um dia tu vai para o mundo junto com ele, irmão. É questão de tempo para tu estar tomando cachaça na mesma mesa que ele está tomando, irmão. Pastor, o senhor está falando isso? Eu não, irmão, vou te mostrar aqui, ó. E você leu, acho que você nem percebeu, irmão. Lá em Jeremias, volta lá, irmão. Jeremias é a terceira recomendação, terceira e última, viu, gente? Para a gente orar. Terceira recomendação, lá em Jeremias, onde a gente começou, pessoal. Jeremias 15, capítulo 19. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, já aprendemos isso, então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, ou seja, você vai ser boca de Deus aqui na terra, você vai ser usado por Deus. Que mais? Torne-se eles para ti, mas não voltes tu. Pegou isso aqui, irmão? É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, não deixe eles te influenciar. Você que tem que influenciar eles. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Para a gente concluir, 20. E eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Se você se voltar para mim, se você separar o precioso do vil, e se eles virem a ti, e não você a eles. Se isso acontecer, eu vou ser contigo. Eu vou te colocar como um muro forte de bronze diante dos inimigos. Eu vou te livrar das mãos dos fortes, dos inimigos. Eu vou te guardar. Eu vou te honrar. Irmão, você quer tudo isso que Deus falou, irmão? Aceita essas 3 recomendações de Deus, irmão. Toma para si, irmão. Volta, irmão. Volta a buscar, irmão. Volta a orar, irmão. Volta a se consagrar. Há quanto tempo que você não ora mais? Há quanto tempo que você não busca mais? Volta a congregar, irmão. Não seja ausente da igreja, pessoal. A igreja é um lugar, meu irmão, onde a gente congrega, irmão, ouvindo a palavra, a orientação de Deus. Hoje você vai sair daqui saltitando de alegria, irmão. Diga a glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas para esse Deus. Irmãos,